Olá, eu sou Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo. E tenho a alegria e o privilégio de compartilhar com vocês as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Nós estamos na semana 20, domingo. Hoje, em especial, eu quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães. Deus as abençoe. O tema de hoje é Casa Dividida. E o texto de referência é Tiago 4, de 1 a 3, e eu quero ler com vocês. E o texto diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. E a devocional diz assim: Chegamos agora em nosso estudo a outra estrada com um beco sem saída, a casa da alma humana dividida contra si mesma. Tanto a psicologia como o caminho são muito claros neste ponto. Para que você esteja em sua melhor forma, não deve haver divisão ou conflito interior. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Marcos 3, versículo 25. Não apenas não subsistirá, mas não poderá subsistir, pois é da natureza da realidade que a divisão interior traga desintegração interior. A psicologia diz que a base de todo o colapso nervoso é um conflito. A ideia de que temos ataques nervosos por causa do excesso de trabalho não é verdade. O excesso de trabalho não nos causa isso, mas sim o fato de estarmos aquém do que somos. Os nervos e o corpo em geral podem suportar praticamente qualquer coisa, desde que haja harmonia interior e ausência de conflito. É preciso renunciar ao conflito. O Dr. Harry Tiebout, em seu livro O Ato de se Render no Processo Terapêutico, diz: a pessoa perde seu ego tenso, agressivo e extremamente consciente, o qual se sente isolado e em conflito com o mundo, e se torna um indivíduo relaxado, natural e mais realista que pode viver no mundo em uma base do tipo: vou viver e deixar que cada um viva a sua vida. O ato de renúncia é uma ocasião em que o indivíduo já não luta contra a vida, mas a aceita. Em seguida, o Dr. Tiebout dá o exemplo de uma alcoólatra que foi liberta do vício. Antes, se ainda houvesse os 10 mandamentos, eu teria de estar no último deles. Eu era uma rainha sem reino. Aos poucos, fui sofrendo uma mudança. Você poderia dizer que a Nancy já não habitava neste corpo. Tudo parecia tão bom que eu queria contar para todo mundo. Parece idiotice se sentir tão bem. Algo aconteceu no modo como me sinto em relação às outras pessoas. Ela havia renunciado aos seus conflitos. Há uma coisa, e apenas uma coisa, que causa colapso nas pessoas: o conflito. E há uma coisa, e apenas uma coisa, que deixa bem as pessoas que estão em um conflito: a renúncia desse conflito. O conflito deve ser descoberto, revelado e estar relacionado com o resto da vida. Uma mulher falando do marido disse: fiquei tão confusa quanto ele está agora. Toda a minha mente e o meu corpo ficaram doentes nessa confusão. A confusão surgiu de um conflito de ideias e emoções. E essa confusão espalhou a doença pelo corpo. A oração de hoje. Ó Deus, talvez eu esteja fora dos trilhos.
tratando os sintomas em vez de tratar a doença em si. A doença que está enraizada em minha mente e em minha alma. Ajuda-me neste dia a estar disposto a encarar os fatos e a chegar às raízes dessas doenças, pois eu ficaria completamente curado. Peço que sondes meu interior. Amém. E a afirmação do dia: uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer em pé. Não só isso, mas não poderá permanecer em pé. Tão interessante essa devocional, eu acho tão atual o Stanley Jones. E enquanto eu li a devocional de hoje, eu percebi algo que me chamou muito a atenção. Anos atrás, quando eu comecei a participar de grupos de apoio, o primeiro grupo de apoio que eu fui na minha vida, há 20 anos, foi um grupo de neuróticos anônimos. E no grupo dos neuróticos anônimos, eu experimentei uma sensação muito interessante, e ali eu aprendi que um lema para se viver bem é viva e deixe viver. Exatamente uma das coisas que o autor cita aqui quando eu renuncio ao conflito. Quando eu estou com um conflito e eu renuncio a esse conflito, eu posso então viver e deixar viver. O resultado dessa divisão interior em nós traz muitos pensamentos e nós ficamos numa tensão nervosa muito grande e nós sentimos raiva, nós sentimos medo, nós lutamos com a nossa própria vergonha, nós sentimos culpa e nisso a gente fica pensando e remoendo e a gente esquece de admitir o que realmente nós queremos, o que realmente é a verdade que existe dentro de nós. O autor, então, Stanley Jones, ele sugere para nós renunciar ao conflito. Renunciar ao conflito é assumir o que existe dentro de nós. É dizer, eu sinto isso, eu desejo isso, eu gostaria disso, mas existem lutas internas, então precisa ter um equilíbrio dentro de nós, um alinhamento que envolve, então, a admissão. Aqui no nosso devocional, o autor, ele diz que nós temos que renunciar ao conflito, descobrir o conflito. Então, que conflito é esse que existe dentro de mim? E ser honesta a respeito desse conflito. Revelar ele e ver com que ele está relacionado na minha vida, com o restante da minha vida. É parar de negar. No Celebrando a Recuperação, a gente fala que o primeiro passo é admitir que a minha vida está fora de controle. É admitir e parar de negar que eu tenho dores. É revelar este conflito. Esse é o primeiro passo. Então, é renunciar ao conflito. E viver e deixar viver nos traz a responsabilidade por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós desejamos. Então, isso sugere para mim e sugere para você a possibilidade de entregar o amor de Deus. Entregar o amor de Deus no sentido de como eu sou, aceitar a obra e o trabalho de Deus em mim e que sem Jesus eu nada posso fazer, e aceitar o outro e respeitar o outro e não tentar mudar o outro, porque muitos dos nossos conflitos internos é que o outro não nos corresponde. Nós desejamos que o outro seja de um jeito que ele não é e nós ficamos tentando mudá-lo. Então, quando eu renuncio o conflito, eu me rendo no processo terapêutico, eu posso então ser transformada, eu posso então entregar o amor de Jesus sem parar. Então, o convite de hoje, neste dia, neste domingo, é que você se renda. Assim como a oração que Stanley Jones fez, que você peça que Deus sonde o seu interior. Ele sonde o seu interior. E que revelando isso, você possa então viver e deixar viver.
Deus abençoe você, tenha um bom dia.